Olá, me chamo Vinícius Guardiano Souza, sou aluno do professor Marcos Petrus Cavalcante. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre superfícies mínimas. O início do estudo dessa área começou lá no século XVIII por Lagrange, depois de ter publicado um trabalho sobre o que é hoje conhecido como cálculo das variações. Nesse trabalho, ele considerou um problema de encontrar superfície que minimizasse a área, cujo bordo era uma curva de Jordan dada. Tá? E posteriormente, Joseph Plateau conduziu o experimento sobre esse problema usando bolhas de sabão. Então, atualmente, esse tipo de problema é conhecido como problema de Plateau. Tá? Então, portanto, eu pretendo hoje aqui apresentar exemplos e o desenvolvimento dessa teoria. Para iniciar nossa discussão, vamos definir superfície como a imagem de uma função diferenciável que sai do plano no Rn. E se em um ponto é satisfeito qualquer um desses itens, nós dizemos que ela é regular em um ponto. E se em todo ponto do domínio é satisfeito algum desses itens, nós dizemos que a superfície é regular. E a função considerada nós chamamos de parametrização. Junto a essa parametrização, nós obtemos duas matrizes que são extremamente importantes, pois elas descrevem o comportamento geométrico da superfície no espaço. Junto a essas matrizes, nós obtemos a função curvatura, que é dada por essa expressão, onde no denominador nós temos uma forma quadrática conhecida como primeira forma fundamental, e no numerador encontramos a segunda forma fundamental. Essa função curvatura ela possui máximo e mínimo, e a esses nós chamamos de curvaturas principais. A média aritmética das curvaturas principais nós chamamos de curvatura média, e quando essa curvatura média é igual a zero, nós dizemos que a superfície é mínima, e esse é o nosso objeto de estudo. Mas não foi assim que foi considerado inicialmente por Lagrange. Como já falei, ele considerou um problema de encontrar uma função que minimizasse a área com um bordo dado. Então, em outra linguagem, ele estava considerando esse conjunto e esse funcional. E queria encontrar qual era a função desse conjunto que minimizava o funcional. E é claro que quando o gradiente é igual a zero, esse funcional atinge um mínimo. São o nosso problema, então podemos considerar oscilações dela. Ou seja, considerar funções dessa forma, onde ômega é a solução do problema e V é uma função que se anule no bordo que a gente está considerando. Derivando o funcional aplicado a essa função, obtemos essa expressão. E para t igual a zero, nós obtemos o que é conhecido como variação da área. Tá? Mas observe que t igual a zero nos dá o nosso ômega, que é a solução minimizante do problema. Ou seja, é um ponto crítico. Dessa forma, essa derivada tem que ser igual a zero. Mas usando o teorema da divergência e o fato da função se anular no bordo, obtemos que essa integral tem que ser igual a zero para qualquer v. Ou seja, o divergente tem que ser igual a zero. E essa é conhecida como a expressão das superfícies mínimas. Tá? E a definição considerada por Lagrange foi que a superfície é mínima somente se localmente ela é o gráfico mínimo. Mas observe que essa equação das superfícies mínimas não depende da dimensão. Então, quando a gente vai para o R3, a gente simplifica um pouco ela de forma que encontramos essa EDP, que é de segunda ordem, ela não é linear e elíptica. E o próprio Lagrange reconheceu a dificuldade do problema, tanto que ele não foi capaz de mostrar nenhum exemplo de superfície mínima que satisfaz a essa equação. A não ser os planos, que são quando as funções são lineares. Tá? Uma coisa interessante é que os gráficos mínimos minimizam a área. Então, de certa forma, as superfícies mínimas elas são minimizantes de área, localmente. Embora o Lagrange não tenha dado nenhum exemplo não trivial de superfície mínima, o meu engenheiro procurou soluções da equação da superfície mínima com algumas propriedades adicionais. Daí ele encontrou duas. A primeira foi o catenoide, que é a única superfície mínima de revolução, a menos de translação e dilatação. E a outra é o helicoide, que é a única superfície mínima regrada. Ou seja, que ela pode ser descrita como uma união de retas, ok? Já o Scherk ele procurou uma outra superfície mínima considerando funções que separassem as variáveis. Daí, a equação da superfície mínima simplificava de forma que você conseguia integrar. E as funções resultantes desse processo são dessa forma. Daí, nós obtemos
os três clássicos exemplos de funções mínimas: o helicoide, o quatenoide e a superfície de Scherk. Para continuar na nossa teoria, vamos considerar parâmetros isotérmicos, ou seja, quando a métrica da superfície é dada dessa forma, onde ΔJ é o delta de Kronecker, certo? E lambda é uma função positiva. Daí um cálculo simples nos mostra que quando a gente tem uma parametrização com parâmetros isotérmicos, então o laplaciano dessa parametrização é dado por essa expressão. Daí a superfície é mínima somente se as suas funções coordenadas são funções harmônicas. Daí a gente consegue fazer uma ponte com funções complexas ao introduzir essas ficás, definidas dessa forma. Onde a gente tem essas duas identidades aqui abaixo que relacionam a primeira forma fundamental, que basicamente nos provam essa proposição aqui, que é de extrema importância para argumentar sobre funções harmônicas, analíticas e quais são as relações com os parâmetros isotérmicos. Então, um teorema que é de extrema importância nesse momento é que garantimos localmente a introdução de parâmetros isotérmicos em qualquer região da superfície mínima. Mas esse teorema ele não é trivial. Tem uma demonstração dele no livro do Osserman que é muito técnica. Tá? Então, por conta disso, não vou demonstrá-lo aqui. Daí a gente tem a representação de Warshas, que acaba com o problema de a gente não ter exemplos de superfícies mínimas. Pois, quando a gente considera aquelas funções definidas anteriormente, que satisfazem essas duas propriedades, então a gente consegue mostrar que essa parametrização descreve uma superfície mínima. Daí a gente tem a representação de Weierstrass, que acaba com o problema de a gente não ter superfícies mínimas para dar de exemplos. Então, quando a gente tem aquelas funções definidas anteriormente, que satisfazem essas duas propriedades, então essa parametrização descreve uma superfície mínima. E usando alguns artifícios algébricos, a gente consegue introduzir a função holomorfa e uma homeromorfa, de forma que essa representação aqui nos dá ainda uma superfície mínima. E essa representação é conhecida como representação de Weierstrass. Tá? Então a gente consegue obter o catenoide, o helicoide, superfície de Scherk também por aí. Basta definir as funções f e g. A representação de Weierstrass ainda é importante porque a gente consegue relacionar aquela função homeromorfa com a aplicação normal de Gauss. Na verdade, a gente consegue mostrar que se tal é a aplicação estereográfica, então tal composta com a aplicação normal de Gauss é a própria G. Tá? E outra expressão que simplifica quando a gente usa a representação de Weierstrass é curvatura gaussiana. Partindo para uma perspectiva global, nós podemos perguntar se existe alguma solução da equação de superfície mínima definida em todo o plano. Tá? A resposta é sim. Esse é o teorema de Bernstein. Ele nos diz que a única função que satisfaz isso tem que ser linear. Ou seja, os planos são os únicos gráficos mínimos que definidos em todo o plano. E foi extremamente importante o uso de algumas ferramentas fora da geometria, como algumas ferramentas de análise complexa, para o estudo das superfícies mínimas. Pois, por exemplo, a gente conseguiu desenvolver parâmetros isotérmicos sobre qualquer região da superfície e a representação de Weierstrass, que possibilitou algumas simplificações de algumas coisas como o elemento de linha, a aplicação normal de Gauss e a representação da segunda forma fundamental, a curvatura gaussiana. Tá? Então, além do que essas ferramentas se mostram necessárias quando a gente vai provar os teoremas globais também. Como, por exemplo, o teorema de Bernstein. Eu mostrei a versão para n igual a 3, mas o engraçado é que ele vale até n igual a 8. A partir daí existem contra-exemplos. E também existem uma vasta continuidade dessa teoria, que, por exemplo, em 1960, o Wasserman provou que a aplicação normal de Gauss na superfície mínima completa é densa, tá, na esfera. E esse resultado é extremamente mais forte que o teorema de Bernstein. E, inclusive, implica nele. Tá? Então, as referências que eu usei foram essas daqui. E muito obrigado.